como ministro da verdade, que sou a verdade de Deus, sou ministro da verdade de Deus, o meu trabalho é condenar, reprovar, corrigir e ensinar aqueles que estão na mentira. Condenar a mentira, reprovar a mentira, protestar contra a mentira. Eu sou ministro do Evangelho, da verdade de Deus, que é o poder para salvar quem crê, ouve e crê. E como ministro do Evangelho, pela vocação que me foi dada para a função e a responsabilidade no reino de Deus, para combater contra o reino das trevas, eu quero convidar vocês agora, vocês que estão aí vivendo a vida cega, perdida, escravos da mentira do diabo, dentro do sistema religioso, principalmente evangélico, por onde vocês estão privados da verdade do Evangelho. Eu sempre faço essa observação, mostrando que igrejas evangélicas não é o Evangelho. Muita gente confunde, acha que está crendo no Evangelho, crendo em Cristo, dentro de igreja evangélica. Eu sempre faço essa observação. Não confundam o Evangelho de Cristo, que é uma informação que nos dá entendimento para o conhecimento por onde vamos chegar a Deus, com igrejas evangélicas, que levam o povo a estar preso dentro de uma formalidade religiosa, centralizando sua vida num ambiente institucional, vivendo regra, prática e obrigações, como se fosse a vida com Deus. Não confundam igrejas evangélicas com o Evangelho de Cristo. E como pregador da verdade que eu sou, eu quero convidar vocês para conhecer a verdade. Porque agora eu vou mostrar quantas mentiras são pregadas dentro do sistema religioso evangélico pelos muitos pastores das muitas igrejas evangélicas. Eu quero mostrar para vocês as mentiras pregadas pelos pastores dentro das igrejas evangélicas, que tira vocês do entendimento e da verdade do Evangelho. Posso começar? Você quer ouvir? Você está disposto aí com humildade, tendo mais prudência no ouvir, para depois analisar o que ouve pela verdade, pelo Evangelho de Cristo, para você poder examinar e comparar, para saber aonde está sendo ministrada a verdade. Quem está pregando a verdade não é quem é a verdade. Você tem que ser prudente, analisar o que ouve, examinando pelas Escrituras, usando a Bíblia como o critério para identificar a verdade de Deus onde está sendo pregada, usando a Bíblia como prumo, princípio, régua, para você analisar. Não é quem é a verdade, é quem está pregando a verdade. Nós só podemos ter essa compreensão se conhecermos a verdade e usarmos a verdade. Então você quer ouvir agora eu denunciar quantas mentiras esses pastores dentro dessas muitas igrejas evangélicas estão pregando para vocês, e vocês vivendo na mentira, pensando que estão na verdade, adorando a Deus em vão, reprovados da fé, vivendo uma vida de sacrifício de tolo, devotando e consagrando suas vidas em vão, pensando que estão a Deus dentro das religiões, sendo guiado e dirigido na mentira do diabo pelos homens que dizem de Deus, mas que na verdade são ministros de Satanás. E se você gostar ou não, meu compromisso é com Deus, no reino de Deus. Estou aqui para agradar a Deus e não os homens. Eu não busco satisfação, nem galardão, nem recompensa, nem promoção, nem consagração de homens, dentro de nenhum sistema religioso. Eu não dependo da minha vida com Deus de uma igreja. Eu não dependo para ser guiado na direção de Deus de um líder religioso.
Eu dependo de Cristo, a palavra dele por onde eu sou guiado. Eu preciso estar em Cristo, que é o alicerce da minha fé, da minha base e da minha vida com Deus. É Jesus, a palavra dele. Eu não dependo de igrejas, nem de sacrifício, nem de vida, dentro da direção de homens dentro de igreja, para ter a minha vida com Deus e a certeza da salvação, a promessa da vida eterna. Eu não dependo de igreja nem de líderes religiosos para escravizar a minha vida dentro de uma submissão, me fazendo negócio deles, trabalhando, me escravizando, sendo devoto e praticante em obras, tarefas, obrigações, determinações, ordenanças, atividades de culto, trabalho religioso dentro das igrejas deles, para manter o funcionamento e o crescimento do império deles. Eu não. Agora, eu vou convidar você a ouvir as muitas mentiras pregadas dentro das igrejas evangélicas, pelos muitos pastores, que tiram você da verdade do evangelho. Você quer ouvir? Então vem comigo aqui nesse vídeo, porque agora é a hora da verdade. Amém? A hora da verdade agora, que você vai conhecer a verdade e levando você a sair da mentira. Porque você só pode ser livre da mentira se conhecer a verdade. Então, aí entra aquilo que Jesus falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação só quando se conhece a verdade. Pois não, irmão? Estou entrando de Rafaela. Só deixar, é? Vai pagar ainda, só apartamento. É para pagar ainda? Vai descer, Vicentão. iFood aqui embaixo. Tá ok. Tá descendo, irmão? Vamos lá. Eu estava aqui ministrando, mas eu estou aqui no trabalho nessa madrugada, né? A madrugada de domingo para segunda. É a madrugada da segunda-feira já, no caso. Estou aqui ministrando para você, mas chegou a entrega de iFood, agora eu parei. Mas vamos continuar. Você quer conhecer a verdade? Então vamos lá agora para orientar você e tirar você da mentira que você está sendo instruído, vivendo e praticando como se fosse a verdade de Deus. Olha agora, eu agora vou expor e mostrar a vocês quantas mentiras são pregadas pelos muitos pastores dentro das muitas igrejas evangélicas que se dizem homem de Deus, estão a serviço do reino das trevas, são ministros de Satanás, pregando mentira em nome de verdade de Deus, aglomerando e arrastando multidões para o inferno, e levando esse povo que não dá ouvido à verdade, que não tem prazer na verdade, que não são prudentes, a caminhar para o inferno, pensando que estão indo para o céu, perdidos de Deus, pensando que estão servindo a Deus, na perdição, pensando que estão salvos. Deixa eu agora expor para você as muitas mentiras pregadas pelos muitos pastores dentro das muitas igrejas evangélicas. A primeira mentira é em que o povo é ensinado de que o caminho para Deus, o povo só pode servir e estar em Deus dentro de uma religião. A palavra não ensina isso. Jesus não mostrou isso. Hoje, o que o povo tem de entendimento é que se não tiver numa religião, não é de Deus. Só pode servir a Deus se você for adepto de alguma religião. Eles colocam a religião como caminho, o lugar, o centro, o meio de uma vida com Deus. E não é. Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai dizer que Jesus Cristo, Ele consagrou, Ele nos abriu um novo e vivo caminho através da sua morte. Esse caminho é o próprio Jesus, a quem devemos seguir para chegar a Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não mandou ninguém ir para nenhuma religião para encontrar Deus e viver uma vida de fé em Deus.
Vamos, outra mentira pregada pelo sistema religioso evangélico, por meio dos seus representantes e líderes. Vamos ver o que Jesus vai dizer em João 15:7. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Dentro do sistema religioso, o povo é ensinado, é orientado, de que tem que estar numa igreja. Está descendo, viu, irmão? Tem que estar numa igreja, praticando as ordenanças, as atividades, sacrifícios, para Deus abençoar. Tem que fazer campanha, pacto, voto. Tem que estar dentro dos cultos de poder, de bênção, de milagre, para alcançar alguma coisa de Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, e aí pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. Não é isso que o povo está vivendo, sendo ensinado, instruído e sendo formado dentro desses ambientes, dessas instituições religiosas, pelos ensinamentos dos homens que se julgam profetas, pregadores, pastores, homens de Deus. Estão levando para o povo um engano. Vamos, mais um engano que o povo está vivendo dentro do sistema religioso evangélico, como se fosse verdade de Deus. Em Atos dos Apóstolos 4:12, a gente vai ver Pedro dizer assim, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O que é que Pedro está ensinando aqui? Que não há nenhum outro meio de salvação. O único meio de salvação é por meio da fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E essa fé em quem? Não é numa prática, não é numa vida de atividade religiosa. Essa fé em Jesus. Mas o que é que os pastores ensinam dentro das igrejas para os que estão lá sendo guiados na mentira? Que se você não for batizado, não é salvo. Que se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não tomar ceia, não der o dízimo, não é salvo. Estão pregando isso ou não? Tem pastores aí abertamente pregando. E o resto prega de uma forma indireta. Eles adicionam outro meio de salvação ao sacrifício de Cristo. Eles não pregam para vocês que a sua fé em Cristo é o único meio de salvação. Eles pregam a vocês que se não tiver no ritual cumprindo dentro do templo que ele chama de santuário, outra mentira. Se não tiver dentro dos cerimoniais, submisso à instituição pela liderança eclesiástica no governo do homem, vocês não é salvo. É isso ou não é que vocês são ensinados dentro das igrejas? É. Eu estou aqui mostrando as mentiras que são pregadas dentro das igrejas pelos muitos pastores. Eu me atrevo a generalizar, porque quem está sob o sistema não pode servir a Deus. Quem está dentro do sistema não tem compromisso com o evangelho. Tem compromisso com o sistema. O sistema tem que pregar e tem que se conduzir no valor e nos princípios do sistema, não é do evangelho. Estou aqui mostrando as mentiras pregadas no sistema pelos muitos pastores que tira você, meu irmão, da verdade, do caminho, da salvação que o evangelho mostra. Outra mentira. João 14:23, Jesus vai dizer que ele e o Pai habitam em nós. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e guarda, eu e o Pai faremos nele morada. Mas dentro do sistema religioso, pelos muitos líderes, pastores, eu estou falando do sistema religioso evangélico, mas é todos eles, católicos, testemunhas de Jeová, eles pregam isso. Dentro do sistema religioso, porque a maioria dos pastores se julga que são de Deus, os outros não. Nem pastor, nem papa, nem padre. De Deus não é quem é pastor.
De Deus não é quem é papa nem padre. De Deus não é quem está em igreja evangélica, nem católica, nem mórmon, testemunha de Jeová. De Deus é quem está em Cristo. Aprendam isso. E eu estou aqui me referindo aos ensinamentos errados dentro do sistema religioso evangélico, ensinado pelos pastores, os líderes dessa instituição religiosa. E uma das grandes mentiras que é pregada lá dentro e formada no entendimento do povo é a questão da casa de Deus, templo de Deus, santuário de Deus. Eles pegam a instituição, mistificam, cauteriza essa mentira na mente do povo, para o povo entender que Deus habita ali. Que ali é o lugar de encontrar Deus. Que ali é o lugar de adorar Deus. Que eu tenho que ir para a casa de Deus, porque eu só encontro Deus na casa dele. Mas Jesus não ensinou isso. Casa de Deus somos nós. Jesus ensinou que nós somos o templo, a casa de Deus onde Deus habita. Se você for prudente e examinar as Escrituras, pegue lá 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, vai dizer que casa de Deus somos nós, se permanecer em Cristo. Pega lá Efésios capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 21 e o 22, vai dizer lá que somos nós, edificado templo e morada de Deus em Espírito. Mas os pastores, eles não pregam essa verdade para vocês, porque isso não interessa a eles, vocês conhecerem essa verdade. Vocês têm que entender que casa de Deus é lá para vocês estar. Porque eles querem vocês lá, para manter o funcionamento, o ganho, e vocês servindo como negócio deles. Então, são muitas as mentiras pregadas no sistema religioso evangélico, pelos muitos pastores que se julgam profeta, homem de Deus, ministro, não sei o quê. De Deus não, são do diabo. Tais que pregam essas mentiras, deturpando a verdade do evangelho. Porque tudo que eles pregam lá, tudo que eu estou falando aqui, eles contrariam a verdade do evangelho. Vamos ver outra mentira pregada dentro do sistema religioso, como se fosse verdade de Deus. Eles ensinam ao povo que você só pode ter comunhão com a igreja se tiver na igreja, a instituição, participando do ritual, da cerimonial chamado ceia. O cerimonial chamado ceia. Eles ensinam que você não pode ter comunhão com a igreja se não tiver na igreja deles, instituição. Aí vem a palavra de Deus e nos ensina diferente. Você vai crer na palavra de Deus em Jesus, ou você vai crer nos líderes das igrejas e instituições? Escolha, irmão. Você só será bem-aventurado se crer na verdade de Deus, Jesus. Jesus vem e diz assim: se vocês estiverem em mim, ligado em mim, que é a videira verdadeira, aí vocês darão muito fruto. Nós estamos ligados na comunhão com o outro em Cristo. É a videira, é o lugar onde eu estou ligado para ter comunhão com o outro que está ligado. João 15, dá a linha lá. João 15, versículo 1 ao versículo 7. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, olha o que a palavra nos revela. Se vocês estiverem na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Quem é esse uns com os outros? É os membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Nós só podemos ter comunhão se estiver na luz. A luz é Cristo, não é a igreja. Dentro de ritual, cumprindo o cerimonial. Como ensinam os pastores dentro das igrejas. Não. Para você só pode ter comunhão com o povo de Deus se estiver na igreja. Como se o povo de Deus fosse caracterizado, identificado por meio de uma igreja. E eles ensinam isso também, viu? Que o sinal do povo de Deus é guardar sábado, é ser batizado, é tomar ceia. Eles colocam esse cerimonial como garantia de que você é de Deus. É mentira. Até isso os pastores enganam vocês. Levam vocês a viver e crer na mentira.
O sinal que sela e marca, identifica e dá garantia ao indivíduo de que ele é de Deus é o Espírito Santo, quando você crê em Jesus Cristo com o arrependimento e é batizado. Outra mentira que os pastores pregam dentro das igrejas é que você tem que ser batizado dentro do cerimonial praticado por eles nas águas dentro da instituição. Eles ensinam que você só pode ser salvo, só pode ter remissão de pecado, só pode entrar no reino de Deus e ser uma nova criatura depois do batismo, que é o sinal de que você nasceu de novo. É mentira. Quem prega essa mentira é eles, inspirado por Satanás, que vai de encontro ao Evangelho, tira o mérito da cruz de Cristo. Remissão de pecado só por Jesus. Só pode entrar no reino de Deus por Jesus. Só pode ser nova criatura por Jesus. Só pode ser salvo por Jesus. Não é por nenhum ritual, principalmente feito pela mão de homens pecadores. Vocês estão ensinados e estão vivendo na mentira, pensando que estão na verdade. Aqui é a verdade para denunciar a mentira. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus em pregar a verdade que liberta. Eu não estou aqui compromissado com nenhuma instituição, com nenhum pastor presidente. Eu estou sob a autoridade de Cristo, que é o meu pastor, o meu governante, que governa a minha vida dentro da verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus. Eu sou guiado por Ele. Ele é a lâmpada, Ele é a luz que ilumina e me conduz seguro na vida com Deus. Vamos aqui. Vou levar outra mentira para você conhecer que você está vivendo e sendo ensinado dentro das igrejas evangélicas pelos pastores que vocês idolatram, veneram, seguem e amam e defendem. Levando vocês para o inferno, esses pastores, esses líderes, e tirando vocês da verdade do Evangelho. Conduzindo vocês no anátema. Sendo eles usados por Satanás para levar vocês à perdição e viver em maldição. E vocês idolatrando eles como homem de Deus. Outra mentira que é pregada dentro das igrejas evangélicas por esses pastores. O único mediador entre nós e Deus é Jesus. O povo está botando igreja. O povo está colocando pastor, líder religioso, como mediador da vida dele com Deus. Paulo vai pregar a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus. O que é que os pastores ensinam hoje? Que você, para estar uma vida com Deus, tem que estar na igreja. Para você viver sobre a autoridade de Deus, tem que estar sobre a autoridade espiritual dos pastores, que eles dizem que são o canal da bênção de Deus para o povo. Ó. Eles dizem, eles pregam isso. Eles dizem que são a autoridade espiritual de Deus para a igreja. Eles estão colocando-se entre você e Deus. Eles estão querendo viver o ofício sacerdotal, lá da velha aliança que foi abolida, porque Cristo agora estabeleceu o novo concerto por meio dele. Não por meio de igreja, por meio de representante, de líder, de religioso, não. Irmãos, olha quantas mentiras eu estou denunciando aqui, que você está vivendo dentro dessa igreja, sendo guiado e instruído por esse teu líder, e tu ainda vai continuar aí. Você não vai dar ouvido à verdade, você não vai crer na verdade, você não vai parar para examinar a verdade, você não vai usar o senso crítico, a prudência, para observar o que você está ouvindo. Você vai continuar cego, guiado, dirigido, fanático, amando, idolatrando, venerando esse teu líder, onde tu estás entregando e devoltando tua vida dentro de sacrifício, obra, trabalho e obrigação religiosa na igreja dele. Será que você vai continuar aí, depois dessa instrução, depois desse esclarecimento, dessa maravilhosa orientação que vai iluminar a tua mente? Só há um mediador entre a nossa vida com Deus, é Jesus, não é igreja, não é pastor, não é obra, não é ritual, não é sacrifício cerimonial. Mas o povo dentro da igreja não, é ensinado de que você para encontrar Deus tem que ir para a igreja, você para ser de Deus tem que estar na igreja, para ter vida com Deus tem que estar na igreja. Outra mentira muito grande que eles pregam, que a igreja é o lugar... Escuta uma coisa aqui. Olha como esses pastores são instrumento de Satanás.
Se você quiser crer no que eu estou falando ou não, é só você observar o que eu estou dizendo e analisar pela Bíblia. Quem é que combate contra o reino da luz? Quem é que perverte a verdade do Evangelho? Quem é que trabalha para tirar você do entendimento da verdade do Evangelho? É o diabo. E quando esses homens trabalham trazendo doutrina, instrução, que tira vocês da verdade do Evangelho, eles estão sendo guiados por Satanás. É o que o apóstolo João vai dizer. Não são de Deus, porque eles prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não é de Deus. Aparta-te deles. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, a sã palavra de Jesus Cristo, é soberbo, está com a mente corrompida, trabalha por causa de ganho, se afaste dele. É o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Irmão, vai ler a Bíblia. Não dependa de uma direção de cego que te leva para o inferno dentro de igreja. Vá buscar o conhecimento direto na luz, a palavra de Deus, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos pregaram. Olha quantas mentiras esses pastores estão pregando, tirando você do Evangelho, tirando você do alvo, tirando você da dependência de Cristo, do alicerce, da confiança, da base, do firmamento que é Cristo para a nossa vida com Deus. Está fazendo você ser dependente, escravizado, centralizando a tua vida dentro de uma igreja, como se tua vida com Deus fosse ali. Tu acha que esses homens é de Deus? É não, irmão. Se fossem de Deus, estava levando para você o ensinamento de Cristo, não da igreja deles. Jesus vai dizer uma mulher que veio pedindo a Jesus uma direção. A mulher veio pedindo a Jesus para tirar dela uma dúvida. A mulher vem a Jesus e diz assim: Senhor, vocês que são judeus, diz que o lugar de adorar a Deus, ao Pai, é no templo, em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. A mulher vai perguntar a Jesus: e o senhor, o que é que diz? Me ajude, tira essa dúvida. Rapaz, Jesus está ensinando. O povo não crê na palavra de Jesus. Está buscando adorar a Deus ali, aqui e acolá. Porque os pastores ensinam assim. Venha para o templo adorar a Deus. Que templo, pastor? O templo foi derrubado. Qual é o templo que vocês levantaram? Vocês levantaram uma casa de alvenaria. E agora estabelecer essa mentira dizendo que ali é o templo, é a casa de Deus, onde o povo vai adorar a Deus. Jesus vai dizer: nem no templo em Jerusalém e nem no monte em Samaria não se adora a Deus mais, a partir de Jesus, em lugar restrito, em ambiente religioso. A adoração a Deus é em espírito e em verdade, para aqueles que são libertos e conhecedores da verdade e que se convertem à verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, os que foram libertos da mentira e estão na verdade que é em Jesus. Eu só posso adorar a Deus em Jesus, não é ali, aqui e acolá. É na minha vida e no meu viver, pela minha fé em Jesus. Eu sou adorador verdadeiramente de Deus. Mas o povo não quer seguir a palavra de Cristo. O povo não dá ouvido à palavra de Jesus. Insiste em defender, em viver com o amor, idolatrando, venerando, seguindo seus líderes, dentro da mentira que eles pregam para vocês, para o povo viver. Os pastores estão aí, os ensinam. Meus irmãos, eu não estou falando coisa aqui que não é procedente, que não é realidade. Eu estou falando fatos. Eu estou falando que é notório, que é real. Analisa o conteúdo do ensinamento que tu está vivendo, recebendo dentro dessa igreja pelo teu pastor. Analisa onde está a tua prática de fé, tua devoção, tua vida consagrada e devota. Se está a Cristo pela palavra ou aos pastores dentro das igrejas, cumprindo regra, norma e obrigação religiosa. Meus amados irmãos, os pastores estão aí sendo usados por Satanás. Esses homens que se diz de Deus, que se intitula profeta, apóstolo, bispo, reverendo, cheio da unção, mas a unção dos espíritos imundos, pregando doutrina de demônios, levando a mentira e o engano por espíritos enganadores, pregando o evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição, movimentos de ventos de doutrina, homens fraudulentos e falsificadores
da palavra por causa de ganho, para manter a sua cobiça, avareza, no lucro para ostentar, criando seus ministérios, abrindo suas gaiolas e prendendo o povo dentro dela, como se fosse uma vida com Deus, sob jugo, fardo, obrigação, meta, regra, atividade religiosa, sacrifício religioso. É muita coisa dentro das igrejas e o povo tudo perdido. O Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho é conhecer a verdade e ser liberto. O Evangelho não é estar dentro de uma igreja escravizado, preso na norma, na regra, no domínio, no governo do homem. O Evangelho não ensina isso, irmãos. Eu expus aqui um bocado de mentira pregada por esses pastores e fiz a comparação, refutando aqui com a verdade de Deus. Cabe a você, meu irmão. Vai continuar dentro dessa mentira, dessa vida maldita dentro da tua igreja, da tua religião, guiado pelo teu pastor, achando que é homem de Deus, está te conduzindo para as trevas, o anátema, guiado por Satanás, esse homem. Tu vai continuar aí nesse amor, nessa idolatria, nessa veneração ao teu líder, ou vai se converter a Jesus para conhecer a verdade e na verdade estar, para verdadeiramente estar na vida com Deus? É você que escolhe. Eu apenas expus a verdade. Ministrei a verdade. Levei o esclarecimento. Refutando e condenando e reprovando a mentira. Mostrando a verdade. Eu não estou fazendo nada aqui pelo que eu acho e entendo. Eu estou trazendo a comparação. Estou analisando tudo pela palavra. Eu expus aqui agora vários ensinamentos errados que o povo está recebendo dentro das igrejas, que tira o povo de Cristo, da direção, do alvo e da vida de fidelidade do senhorio de Cristo. Onde o povo está vivendo preso, escravizado, centralizado sua vida nas igrejas, sob o senhorio dos homens, os líderes das igrejas. Eu mostrei aqui, eu fiz a exposição aqui, mostrando a mentira que contraria a verdade, tirando vocês da verdade. Mentira essa pregada por esses muitos pastores. E se eu fosse aqui continuar, iria amanhecer o dia. Porque é muita mentira, irmão, pregada dentro desses ambientes por esses líderes religiosos que dizem que são homens de Deus, aglomerando o povo nesses ambientes que diz que é casa de Deus, e o povo servindo, achando que estão fazendo a obra de Deus. Até isso, eles mentem para vocês. Obra de Deus não é nenhum trabalho religioso. Não é nenhuma tarefa de obrigação, de atividade, de cumprir devoção religiosa. Obra de Deus é o próprio Jesus. É por fé, é crer. Essa é a obra de Deus que nós temos que crer, não fazer. Nós temos que crer, estar nela e anunciar ela ao mundo. Foi isso que perguntaram a Jesus. Qual é a obra de Deus para que a gente faça? Jesus não indicou nenhuma obra de igreja nenhuma. Jesus não indicou nenhum trabalho religioso, nenhuma obrigação nem sacrifício religioso como obra de Deus. Jesus disse, a obra de Deus é esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é Cristo, como disse Paulo, para a gente estar nele firme e constante, sempre abundante, não desfalecendo na nossa fé em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que os pastores falsificam, levando vocês a viver entendendo que obra de Deus é estar sacrificado, vivendo atividade e sacrifício dentro de igreja, sacrifício religioso e obrigação religiosa. Eles ensinam a vocês que isso é obra de Deus, atividade de culto, atividade de trabalho religioso, obrigações e cumprir metas de obrigações religiosas. Obra de Deus não é isso, irmãos. Vocês precisam crer na verdade. A verdade está aí sendo levada para vocês. Mas o que a palavra também diz é o que está se cumprindo hoje. Serão condenados porque não dão ouvido à verdade para se salvar. Por isso que permanecerão na condenação, indo a juízo. Porque não dão ouvido à verdade por onde pode se salvar. Foi o que Paulo disse escrevendo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. E que nesse momento você deixe a verdade conduzir o teu entendimento, o teu conhecimento, e que você se converta a Jesus, que é a verdade que liberta. Por onde você vai encontrar a verdadeira vida com Deus, andando no caminho, entrando pela porta de acesso, estando na promessa da vida eterna, em comunhão com Deus. Tudo isso por Jesus e em Jesus. Não é por igreja, por meio de sacrifício de igreja nenhuma, dentro da
norma, regra, autoridade e domínio do governo do homem, do sistema religioso. Cuidado. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso, irmãos. Pregar a verdade. Não estou aqui para desfazer de ninguém. Não estou aqui para afrontar ninguém. Estou aqui tratando de assunto de domínio público. Não estou falando de pessoa particular nenhuma. Estou levando a verdade que aborrece a mentira que o mundo está preso. Mas eu levo a verdade para que aquele que conheça seja liberto desta mentira que o mundo está preso, toda a humanidade. Só por Jesus, conhecendo e estando nele, que somos salvos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me visita aí, YouTube, Instagram, Kawaii, aqui no Face. Estamos sempre ministrando a verdade que liberta.